sun goes, till the sun goes down around our toes. Oh, everybody knows. And don't you think we should spend our time finding every way to make each other smile? Time finding every way to make each other smile. Oh, we could lie on a hillside, on a hillside. Everybody knows a little place to lie, and we could run till the sun goes, till the sun goes down around our toes. Oh, everybody knows. Bom, boa noite a todos. Eu coloquei esses vídeos aqui para dar todo mundo tempo de entrar. Algumas pessoas estão no Instagram. Agora no Instagram a gente vai parar as imagens. Todas as imagens estão no YouTube, tá? E a palestra, a voz está no Instagram, mas a palestra, as imagens estão no nosso YouTube. O link está na nossa bio do Instagram. Bom, hoje é a nossa segunda live, nosso ciclo de lives para tutores. Isso aqui é uma aula direto para proprietários de animais, de pets, tanto cães quanto gatos. E eu vou falar um pouco sobre as hérnias de disco. Tá? Meu nome é Ricardo Lopes. Eu comecei a estudar essa parte de ortopedia e neurocirurgia já em 2006, quando fui membro do laboratório de ortopedia e traumatologia da veterinária da USP, onde me formei. Fiz minha pós-graduação também em ortopedia e traumatologia pela USP. Comecei minha área acadêmica em 2012, sendo professor convidado na Embi Morumbi e na UNG, até 2015. Em 2015, fiz o curso de CRP da Universidade do Tennessee. Em 2018, lancei esse livro, que é Fisiatria em Pequenos Animais, junto com a doutora Renata Diniz, que trabalha na Espanha. É um livro, hoje é um livro mais conceituado aqui do Brasil. Ele tem mais de 14 autores internacionais, e a gente lançou esse livro aí faz quase 2 anos. Atualmente eu leciono sobre fisiatria veterinária, né, fisioterapia veterinária na Universidade de Anhanguera, na pós-graduação na Ancrivepa. Eu coordeno os cursos de formação em fisiatria da Fisiocare, nós formamos profissionais. Né? Eu sou presidente da Anfivet, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária, e sou proprietário e diretor clínico da Fisiocare Pet e da rede Pet Fisio, né? Que são redes de centros de reabilitação. Hoje nós temos 7 unidades na capital de São Paulo, né? Em vários bairros na capital. Vocês podem entrar em contato através desse número aqui da central de atendimento. Também no interior nós temos 2 unidades em Campinas, em Jundiaí, em Indaiatuba, Taubaté e Presidente Prudente. Na Grande São Paulo nós temos em Santo André,
São Bernardo, Guarulhos, Osasco e Alphaville. Tá? E também Minas Gerais, em Juiz de Fora. Tá? Vocês podem entrar em contato com a gente pela central de atendimento. Bom, quais são os temas a serem abordados? O que a gente vai abordar aqui na aula? Vou falar sobre os 4 tipos de hérnia de disco e o diferente tratamento de cada um deles. Por que os Dachshunds apresentam tantas hérnias na coluna? Né? Vou falar bastante dos Dachs, que é hoje a raça que mais a gente atende de hérnias discais. E se um animal paralisar, se o seu pet paralisar, o que fazer? O que tem que correr ou não correr? Se é fisioterapia, se é cirurgia? Qual a taxa de sucesso de uma cirurgia? O animal vai ter que ser eutanasiado, vai ter que ir para uma cadeira de rodas? Isso tudo a gente vai conversar. Tá? E como evitar DDIV? DDIV, vocês vão ver bastante isso em laudos ou pedidos de veterinários. Tá? DDIV significa doença do disco intervertebral. Nada mais do que uma hérnia de disco, tá bom? Então eu coloquei esse termo para vocês terem essa ideia. Vou falar um pouco de anatomia para vocês entenderem, tá? A gente tem aqui a anatomia, a gente tem as vértebras, a gente tem a medula, da medula saem as raízes nervosas e a gente tem o disco. O disco fica logo embaixo aqui da medula. E o disco é formado por 2 componentes principais, um anel fibroso e um núcleo, que a gente vai chamar de núcleo pulposo, tá? Então o disco é isso aqui. Aqui Deixa eu tirar o som do meu computador, porque no outro, da última vez, não ficou legal com o som. Então aqui é a coluna. Então o disco ele serve para absorver impactos, para causar uma mobilidade nessa coluna, tá? Então aqui, ó, entre as vértebras está o disco, tá? Ele é gelatinoso normalmente e ele serve para absorver impacto, para fazer mobilidade, senão não teríamos essa mobilidade na nossa coluna ou na coluna dos pets, tá? E o disco, ele é formado por esse núcleo pulposo em roxo e esse anel fibroso em azul, tá bom? Então, para vocês se situarem. E a hérnia de disco, nós vamos ter 4 tipos, tá? Nós temos a Hansen tipo 1 e a Hansen tipo 2. Não chamamos de tipo 3 e tipo 4, porque quem descreveu o tipo 1 e tipo 2 foi uma autora chamada Hansen. Então, ela colocou Hansen tipo 1 e tipo 2, colocou o próprio nome. Mas como não foi ela que descreveu o tipo 3 e tipo 4, a gente acaba não chamando elas. Comumente a gente acaba falando tipo 3 ou tipo 4, tá bom? Mas a gente vai falar de extrusão não compressiva e extrusão aguda do núcleo pulposo hidratado. São os nomes mais corretos. Para vocês entenderem o porquê que os animais têm tanta hérnia de disco, eles têm, na verdade, uma degeneração. Tá? Uma degeneração condroide ou fibroide. Os condroides são as raças condrodistróficas. Então, os Dachshunds, o Beagle, os Bulldogs, todos eles são raças condrodistróficas ou raças com predisposição condrodistróficas. Por exemplo, o Poodle, o Cocker, tá? Onde há uma degeneração. E essa degeneração, essa metaplasia que a gente chama, ela começa lá com os 8 meses de idade. Tá? É bem no início da vida e vai até os 2 anos de idade. Tá? 75% ou mais de todos os discos sofrem degeneração por volta de 1 ano. Tá? É importante vocês entenderem isso para entenderem que as raças são mais predispostas, mas principalmente que não vai ter uma herniação em filhote. Porque em filhote você tem que esperar ter essa degeneração para acontecer a hérnia de disco. Tá? Então, a idade média é de 2 a 7 anos. E, nesse caso, o disco pode calcificar. Tá? Eu vou mostrar um raio-x, exatamente no raio-x, o que tem em cada coisa. E olha que interessante esse artigo, falando que quase 80% dos téquios, ou Dachshunds, tem mais de 2 discos calcificados, com uma média de 4 discos calcificados. Tá? Eu até brinco que ver um raio-x, tirar um raio-x de um Dachshund, do téquio, e ele ter um disco calcificado é a mesma coisa que ele ter 2 orelhas. Tá? É normal isso acontecer. Não quer dizer que ali é exatamente a hérnia de disco. Tá? A gente vai conversar mais para frente.
tá? E essa significa a extrusão de disco normalmente. Já a protusão, você tem um outro tipo de degeneração, tá? Que se diz que ele perde um pouco o seu colágeno, a sua capacidade de absorver, normalmente em animais mais idosos, em raças não condrodistróficas, então o labrador, o golden, o pastor alemão, tá? Mas mesmo assim, essas raças não condrodistróficas têm mais extrusão do que protusão, tá? Mas isso foi descrito na década de 50. Hoje em dia tem muita gente discutindo que não há uma tanto assim a ver, tá bom? Porque tem muitos animais, os dachshunds, que tem protusão, vocês vão ver a ressonância, mas meu téquio ele teve um monte de protusão, não era para ter extrusão? Ele pode ter sim protusão, como um animal que não é condrodistrófico também ter extrusão, tá? Isso está caindo em desuso, tá? Mas o mais importante aqui é a questão da idade. Olha que interessante. Foi feito um estudo americano, num hospital, em 2014. Eles levantaram mais de 700 animais entre dachshunds e bulldogs franceses, tá? Os dachshunds, por volta de 2 anos de idade, só 2% deles, tá? Então, dachshunds com menos de 1 ano de idade é muito difícil ter, menos de 2 anos de idade é muito difícil, menos de 1 ano de idade é impossível. Nenhuma raça tem hérnia de disco com menos de 1 ano. A única raça que tem a hérnia de disco, animais mais jovens com menos com 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, são os bulldogs franceses, 6% deles, tá? Mas somente os bulldogs franceses, e a gente vai conversar na próxima live, quando eu falar sobre bulldogs franceses e seus problemas de coluna e articulação, a gente vai entender um pouco por que o bulldog tem tanto problema, tá bom? Mas olha que interessante o número, tá? Foi feito no mesmo período de avaliação, se não me engano, acho que eram 2 ou 3 meses de avaliação no hospital. Aqui eles pegaram 671 dachshunds com hérnia de disco e somente 47 bulldogs franceses, sendo que o bulldog francês é a segunda raça que mais tem. Então, o dachshund tem muita hérnia de disco. E por quê? O motivo mais óbvio é por causa dessa coluna alongada, né? A gente brinca aí que falta mais um par de patinhas no meio da coluna deles, né? Por quê? Eles foram desenvolvidos, principalmente na Alemanha, como cães farejadores, por isso que eles têm esse pico afundado. Eles são extremamente ágeis e caçadores. E eles entravam em tocas. Então, eles foram desenvolvidos para entrar em tocas. Então, é por isso que eles são bem alongados. Só que esse alongamento, ele selecionou genes que vão predispor a hérnia de disco. Inclusive, já o ano passado foi achado esse gene. E aí, no futuro, talvez a gente consiga fazer um exame de gene para ver se os reprodutores têm esse hérnia de disco ou não. A gente consegue eliminar isso mais para o futuro. Mas o ano passado foi achado esse gene para hérnia de disco, tá? E a gente consegue também, nesses animais, o que acontece? Como eles são muito alongados, essa coluna movimenta demais. Então, essa movimentação aumenta a degeneração de disco, tá? Então, por isso que eles têm muita hérnia de disco, por questão da conformação deles. A gente, por exemplo, não vê eles tanto com hérnia de disco cervical, vê mais no meio da coluna, tá bom? Já o bulldog, a gente vê bastante com alterações de cervicais também, tá? Dachshunds ou Tekel, né? Na verdade, os Dachshunds é o nome comum de todos, né? E aí eles são divididos em 3 categorias de Tekel, tá? O Tekel de pelo longo, o Tekel de pelo curto e o Tekel de pelo duro. E dentro de cada categoria tem 3 tamanhos. Então tem tamanho standard, anão e miniatura para o pelo longo, para o pelo curto e para o pelo duro. Então, há 9 tipos de dachshunds, tá? 9 tipos e tamanhos de dachshunds, ok? E outro cão mais alongado, que pode confundir um pouco vocês, é o Basset Hound, tá? Ele é bem maior do que o Dash, tá? Mas ele também é bem alongado, mas ele puxa um pouquinho também. Ele é um Hound também, tá bom? Isso que é um disco degenerado. Isso aqui é um disco normal,
tá? Com todos os anéis. Esse aqui já é um disco todo degenerado, já com perda de colágeno, ele já não absorve mais o impacto e a chance de romper é muito grande. Então, quando a gente fala, principalmente nos dashhounds, a gente procura principalmente a extrusão. O que é a extrusão? Isso aqui é o vídeo, né? Isso aqui é uma vértebra, isso aqui é a medula, isso aqui é a raiz nervosa. Esse aqui é o disco. O disco é formado pelo anel cinza e esse núcleo rosa. O que acontece é uma degeneração e esse animal ele vai movimentando e degenerando essa coluna. Isso em animais jovens, média de idade de 2 a 7 anos. Até o momento que ele tem um pequeno trauma. Ele pode pular da cadeira, pular do sofá, pouca coisa. Tá? Mas como ele já está degenerado, quando você tem esse trauma, esse anel rompe e esse núcleo sai em alta velocidade e comprime a medula, causando lesões neurológicas. Tá? Lembrando que a medula faz parte do sistema nervoso, ok? Então, alterações neurológicas. Já a protusão, você não tem a ruptura desse anel fibroso, tá? Esse anel, ele fica mais espessado, mas a gente não tem uma ruptura, ele não perde a capacidade de arcabouço, tá? Então, é isso aqui que você tem. Aqui, de novo, a vértebra de um cão. Aqui, ó, em amarelo, a medula, raiz nervosa. E o disco, ele vai abaulando, ele vai crescendo em direção à medula, comprimindo. Normalmente, um caráter mais crônico, que demora mais para acontecer, com sintomatologia mais branda, mais tranquila, tá bom? Mas nem necessariamente é isso. Isso aqui é uma tomografia, para vocês entenderem. Isso aqui é uma pequena compressão. Olha só, isso aqui é o disco. Olha o tamanho dessa compressão. Muito pequenininha. Se você pensar que tem uma medula aqui dentro, ela é muito pequenininha. Só que esse animal chegou a perder a dor profunda. Por quê? Porque não foi feito cuidado específico. Uma hérnia de disco, ele é uma emergência. Entendam isso. Se seu animal está com dor na coluna, você tem que correr para o veterinário no mesmo instante. Por quê? Uma coisa é o trauma que você tem na medula, outra coisa são as alterações secundárias a esse trauma, que é principalmente a resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, as alterações vasculares, vão causar morte dessa medula. E aí primeiro você tem um impacto bem pequeno, como essa protusão aqui, bem pequenininho. Só que como você teve uma reação em cadeia muito grande depois desse impacto, a lesão foi muito grande. Esse animal teve uma lesão completa, teve uma perda de dor profunda. Esse animal não voltou a andar, porque ele ficou esperando. Esse animal normalmente ele começa com dor, depois de 2 a 3 horas ele está paralisando, depois de 1 hora ele está paralisado. E aí a lesão é muito grave. Então você tem que tratar ele no momento, entrar com anti-inflamatório no momento, tá bom? Isso é muito importante. Evoluções, a protusão, né, que é aquele tipo 2, normalmente é uma evolução crônica. E lembrar que 30 a 40% dos animais não apresentam dor. Então a gente pode confundir com outras doenças, tá bom? Ele apresenta só um desconforto muitas vezes. E o raio-x, o raio-x, gente, por que a gente pede o raio-x? O raio-x ele não vai fazer o diagnóstico de hérnia de disco. Para deixar isso bem claro para vocês. Por quê? No raio-x a gente não consegue ver o disco. Olha aqui, aqui é a vértebra, ok? Aqui é a vértebra. E aqui é o disco. O disco está entre as vértebras. Tudo bem? A gente consegue ver o disco? Não, não consegue. A gente consegue ver quando ele está calcificado, que é nesse caso aqui e nesse caso aqui, que é uma alteração. Mas isso não quer dizer que ele tem uma hérnia de disco. Quer dizer que o disco está calcificado. Como eu falei, o téquio tem de 2 a 4 discos calcificados, normalmente. Ok? O que a gente vai ver no raio-x, para vocês entenderem o que o veterinário olha? O veterinário olha uma possível fratura, um possível tumor nessa vértebra, tá? Que é importante a gente olhar, por isso a gente tem, primeira coisa, é pedir o raio-x. Outra coisa que a gente vai olhar, está vendo esse espaço entre as vértebras? O que a gente faz? A gente olha, quando a gente olha esse espaço, a gente compara com o anterior e com os dois anteriores, o da frente e o de trás. Repara que esse aqui está diminuído, comparado com esses aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui está
quase o mesmo tamanho. Esse aqui, ó, tá diminuidaço, né? Ele não tem praticamente espaço no disco. Quando ele tem esse abaulamento, essa junção dessas vértebras, a gente sugere que, como juntou a vértebra, o disco saiu para cima, tá bom? Mas é uma sugestão, tá? O raio-x nunca vai fechar. Por isso que depois, para a gente fechar, a gente tem que pedir uma tomografia, pedir uma ressonância. Mas a gente faz para a gente avaliar isso. A gente faz também para avaliar isso aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho de osso aqui? Esse bico de papagaio que a gente chama, tá? Que indica nada mais do que uma alteração de instabilidade nessa coluna, nada demais, tudo bem? Uma coisa nada demais em cima disso. E tá vendo essa vértebra aqui, ó? A gente vê essa vértebra legal, essa vértebra e essa vértebra aqui parece estar fraturada, né? Vamos ver ela mais para frente, ó. A gente estava aqui, ó. Olha que estranho isso aqui. Tá vendo? Toda deformada, parece uma fratura, tá estranho. Isso aqui a gente chama de hemivértebra, que é o tema que eu vou falar na próxima live, que eu vou falar sobre bulldogs, vou falar sobre as alterações, vou falar sobre hemivértebra, sobre displasia de quadril, sobre luxação de patela, sobre um pouquinho mais de hernia de disco, mas vou falar principalmente sobre hemivértebra, ok? Então lembre-se, daqui 2 semanas, não será na quinta, será na terça-feira, dia 16. Vou falar um pouco sobre os bulldogs e suas hemivértebras. Um outro tipo 3 é uma extrusão não compressiva, sai um pequeno fragmento e ele causa um impacto muito grande na medula e normalmente ele pode causar necrose dessa medula, esse animal pode vir até a óbito nesse tipo 3. Ela é um pouco mais rara, mas ela é mais grave e ela não é cirúrgica, porque ela não tem compressão. Então esse tipo 3 e o tipo 4, ele não é cirúrgico, tá? Olha o tipo 4. Esse tipo 4 ele foi descrito, gente. A maioria dos veterinários não sabe que existem 4 tipos de hernia de disco, tá bom? Esse tipo 4 ele foi descrito há 3 a 4 anos. Então são poucos veterinários que sabem ainda, não está tão nos livros ainda não tem tantos, todos os livros que tem, as pessoas que já se formaram há um tempo não tiveram isso na faculdade, tá bom? Então a maioria acha que só tem 3 tipos. Mas existe esse tipo 4, e olha que interessante, os que foram tratados com medicação curaram em 2 dias. E os animais que foram com cirurgia em 5 dias. Então, medicação é melhor do que cirurgia nesses casos. Então, tipo 1 e tipo 2, normalmente depende do grau, a gente pode operar. Tipo 3, tipo 4, a gente não opera. Tá bom? Bom, e as classificações? Existem vários tipos de classificações, eu gosto dessas classificações, até no meu livro, o Dr. Ragnar, que é um ótimo neurologista do Rio de Janeiro, ele utilizou uma outra classificação, existem várias classificações, tá? Mas eu gosto de utilizar um outro tipo, eu gosto de utilizar lesão cervical, esse tipo A, que é hiperpatia, que é somente dor, que é bastante dor, por exemplo, essa da Isa. Olha só, o grau de dor dessa paciente, tá? Ela não conseguia esticar o pescoço ali para cima. É um movimento muito normal, tá? Para um paciente com hernia de disco. Ele não consegue esticar o pescoço para cima, você chama, ela não olhava para cima. Isso é muita dor cervical. Se isso acontecer, tem que correr para o veterinário. E olha, depois de 2 sessões de laser, ela fez somente laser, e ela já melhorou ali 100% do quadro só com a aplicação do laser. Lembra que eu fiz numa quarta e numa quinta-feira e voltei para atender ela numa terça, olha como ela tá. Tá super bem, tá? Então a resposta ela é bem bacana nesse sentido. Já o grau 2, ele tem uma dificuldade de locomoção. Tem uma dificuldade de locomoção. Mas ainda ele movimenta a pata, tá? O tipo B, ele ainda consegue movimentar, tá vendo? Então ele tem que falar um grau B de lesão. Depois na esteira ele consegue dar uns movimentos. A esteira é fantástica, porque a esteira reduz em 70% do peso. E aí depois de 2 sessões
movimentando. Lesão em cervical é muito rápido, tá? A recuperação é muito melhor do que a lesão lá atrás, que a gente fala tóraco-lombar no meio da coluna, tá? Por questões ali anatômicas. E o tipo 3 é a tetraparesia. Essa tetraparesia, ela tem, o animal é paralisado e tem que operar, tá? Se o animal está paralisado, ele tem que operar. Ele foi operado e aí ele veio para fisioterapia depois de 25 dias. Olha a perda de massa muscular desse paciente, tá? 25 dias sem fisioterapia, paralisado, é horrível, né? Não consegue fazer uma boa... Olha a perda de massa muscular, é muito grande. Tá? Aqui, após 3 sessões, ele já conseguindo levantar, né? Tentar levantar pelo menos, mas movimentando os membros da frente. Ele é muito rápido, uma resposta de lesão cervical. Na 5ª sessão, ele já conseguia dar os primeiros passos. Com dificuldade, né? Mas, ó, isso aí são 2 semanas. E aí, em 3 semanas, já andando. O animal estava tetraplégico, ou seja, com os 4 membros paralisados. E agora ele já está movimentando. É na 8ª sessão, bem rapidinho, já consegui levantar e andar. Então a resposta ela é muito legal nesse sentido. Agora é muito bravo, tá? Então mesmo cães bravos a gente consegue fazer a fisioterapia, tá bom? Classificação de lesão tóraco-lombar, então lá no meio da coluna. A gente vai falar em paciente que anda e paciente que não anda, que chamam de ambulante, tá? Paciente que não anda, se ele tem somente dor, não tem nenhuma alteração neurológica, somente dor, grau 1. Paciente que tem uma paresia, ou seja, uma dificuldade de locomoção, mas ele anda, grau 2. Ele movimenta, mas ele não consegue andar, é grau 3. É isso aqui. Primeira sessão ainda sem conseguir andar. Na 3ª sessão ele já dava os primeiros passos na esteira. Com bastante dificuldade, mas dava os seus primeiros passinhos na esteira. Na 6ª sessão ele já conseguia andar na hidroesteira. Esse paciente foi feito lá na unidade Presidente Prudente. Na 18ª sessão, já reabilitado andando na pista de obstáculos, que a gente faz também bastante. Vocês podem entrar depois no nosso site, tem bastante vídeos lá. E aqui, se o paciente é paralisado, a gente indica a cirurgia. E aí ele pode ser com ou sem dor profunda. Sem dor profunda, a gente vai falar que é o grau 5, tá bom? Por que a dor profunda tem tanto a ver com a chance de voltar a andar? O que é a dor profunda? Ó, dor superficial, a gente aperta entre o dígito e ela não sente. Ela, além de puxar, tem que responder, tem que chorar, tem que reclamar. Dor profunda, eu venho e aperto o dedo dela e ela tem que chorar, tá? Essa é a nossa paciente, a Puca Maria. A Puca Maria, ela já paralisou 4 vezes, coitadinha, já passou por 4 cirurgias e dessa última vez ela perdeu a dor profunda. As outras vezes ela não perdeu a dor profunda, ela voltou super bem, até uma vez que ela paralisou, ela não precisou nem operar, que a gente fez só fisioterapia, ela voltou, ficou muito bem. Mas dessa vez ela paralisou e perdeu dor profunda. E teve uma complicação séria, porque como ela já tinha passado por 4 cirurgias, ela tem somente 7 anos, tá? A primeira hernia de disco dela foi com 4 anos. Então, nos últimos 3 anos ela teve 4 hernias de disco. Isso é comum,
tá? Principalmente nos téquios. E ela, o que aconteceu? A cirurgiã conseguiu operar o lado direito, mas o lado esquerdo já tinha passado por 2 cirurgias. E se ela abrisse aquele lado, podia ficar instável, podia levar até uma fratura. Então, preferiu não mexeu só no lado direito. Então, o lado esquerdo ainda ficou com material. Então, a compressão ainda ficou ali, né? E a gente fez a fisioterapia, fez bastante fisioterapia. Agora, depois de 6 meses, a dor profunda dela voltou. Tá? Ela voltou. Isso a gente tem que fazer, eu sei que dá um pouquinho de dó, mas a gente tem que testar nela, a gente aperta para ver se sente, ótimo. Não adianta só puxar, tem que reclamar sim, tá? Tem que querer morder, querer chorar, tá bom? Não adianta só puxar. E aqui, olha que lindinha, ela voltando aqui depois de 6 meses, voltando a andar. Ela fez a aplicação da Fampira, que é uma medicação que nós utilizamos para ativar a medula. Eles voltam a andar, ela fez por 2 meses, isso ajudou muito ela e ela voltou à dor profunda. Isso com a fisioterapia. E agora, para vocês entenderem, porque a gente não coloca só o animal na altura aí em cima, quando o animal está com essa dificuldade locomotora, a gente põe com pouca água para gerar desequilíbrio. Tá vendo que ela está fazendo bem ruim a esteira? Isso é ótimo para ela. Porque eu estou desafiando o equilíbrio dela. Porque a última coisa que vai voltar é o equilíbrio. É o que a gente chama de propriocepção. Olha a coluna dela como tem várias cicatrizes, coitadinha. E ela está fazendo o movimento. Tá bom? Então, para vocês entenderem o que é a dor profunda. A dor profunda, a gente olha a medula, um corte da medula, como se fosse um corte de salame. Ela tem 4 diferentes feixes, né? Feixes que são como se fossem fibras ali que passam dentro da medula, tá? Tem os mais próximos da borda, que são da propriocepção. A propriocepção, nosso sentido, sabe, o nosso corpo está no ambiente. Quando eu coloco a pata dela desse sentido, ela tem que retornar. Depois são dos movimentos. E por mais interno ainda, da sensibilidade superficial, ou a gente fala dor superficial, que quando a gente vem, a gente aperta o dígito, ele tem que puxar e chorar. E a dor profunda, que ela é bem interna à medula, tá vendo? Então, quando indica uma lesão de perda de dor profunda, indica uma lesão bem grave, uma lesão bem interna na medula, o grau 5, que a gente fala de 1 a 5, grau 5. Ok? E quando eu tenho uma perda progressiva, ele vai perder nesse sentido, mas ele volta nesse sentido. Tá bom? Cirurgia, para vocês entenderem, tem vários tipos de cirurgia. A principal é a cirurgia de descompressão, que é a hemilaminectomia ou a mini-laminectomia, que vocês vão ver bastante os neurocirurgiões falando. O que é isso? Eles abrem uma janela aqui nessa vértebra, então eles cobrem uma parte da vértebra, uma broca, e depois eles vão e tiram o material que está herniado, soltando, né, causando um alívio naquela medula, parando aquela compressão naquela medula, tá bom? Antigamente, na minha época, quando eu me formei, falava-se que tinha que operar em 48 horas, tá? Não é mais assim. Você pode operar até 1 mês depois dessa hernia de disco. Quanto mais rápido, maior a chance de voltar a andar. Tá? Mas não é assim, não operou em 48 horas, não volta a andar. Não é mais assim, tá bom? O indicado é operar o mais rápido possível, mas pode operar até 1 mês depois da lesão, ok? E fisioterapia. Quando começar a fisioterapia? Imediatamente após a cirurgia, você já pode começar a fisioterapia com a aplicaçãozinha do laser, por exemplo. Né? O laser é um acronimo em inglês, significa emissão de luz amplificada por radiação estimulada. Então, o laser é nada mais do que uma luz que vai agir na célula e vai principalmente aumentar metabolismo, ele aumenta a proliferação celular, aumenta a ATP, energia, ele dá energia para a célula, tá? Então ele causa regeneração, isso é muito importante. Né? Aqui eles pegaram 35 cães que estavam com grau 3, 4 e 5 e operaram, todos operaram. Um grupo só fez a cirurgia e outro grupo fez cirurgia mais laser. O grupo que fez somente cirurgia demorou 2 semanas, 14 dias para se recuperar. O grupo que fez laser demorou em média de 3 a 5 dias. Então, de 3 a 5 vezes mais rápido com a aplicação do laser, logo imediata a lesão.
tá? Então é sempre bom fazer no começo. E na fisioterapia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente chama de treino locomotor em animal paralisado. Não vou entrar muito aqui em animais paralisados, porque eu acabei de fazer a última live nossa, foi de animais paralisados. Tem mais de 1 hora só sobre como os animais voltam a andar, tá bom? Vocês podem lá pegar um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Primeiro a gente faz um treino de marcha, a gente vai reeducar esse paciente a voltar a andar, tá? Então a gente vai fazer primeiro, a gente isola esse membro, a gente pode fazer inclusive com os pontos cirúrgicos. Hoje eu tenho, por exemplo, um paciente que tirou os pontos hoje e já está na sexta sessão, tá? Já fez 6 sessões antes de tirar os pontos. Tá? Então a gente coloca, porque os pontos aqui no meio, em cima da coluna, a gente não molha. A gente isola os membros da frente, ele não cansa, né? E depois, com o tempo, a gente vai soltando e vai fazendo o treino, tanto na frente quanto atrás. Esse é o melhor treino, porque você tem uma conexão, né? Dos membros da frente com os membros de trás. Mas no começo você pode ficar fazendo com os membros da frente. E é importante ter picos de velocidade. A gente faz picos de velocidade muito grandes, a gente não faz mais devagarzinho dessa forma. Tá? E o que a gente quer buscar com esse treino locomotor? Né? O que se faz aqui humano? A neuroplasticidade, a neuromodulação e a memorização dessa medula. Isso é muito importante. A neuroplasticidade é a formação de novos caminhos desse sistema nervoso. Né? Então, uma regeneração. A neuromodulação ela é muito importante também. Isso aqui vocês podem mostrar para o veterinário, quando vocês estiverem, para eles falar sobre essa medicação, estudar a medicação, e é uma medicação que a gente tem utilizado, uma resposta muito boa. Que quando você tem uma lesão medular, você tem uma desmielinização, uma interferência na condução axonal, uma diminuição da mielina, exposição dos canais de potássio e hiperativação desses canais de potássio, né? E aí se diminui o potencial de ação. E aí você aplica o que a gente chama dessa Fampira, que é uma medicação fantástica. Tem que ser junto com o protocolo, tem que fazer exercício todo dia, o protocolo que a gente está desenvolvendo junto com outros profissionais. E essa Fampira é fantástica, né? Ela ativa os neurônios e tem uma resposta muito legal nesse sentido, tá bom? Memorização, né? Visto que em ratos você fazer mais vezes as sessões é melhor do que fazer uma muito alta. Hoje, inclusive, a gente montou um espaço na nossa sede lá em Moema, onde os animais ficam internados e a gente pode fazer fisioterapia neles várias vezes ao dia. Tá? Isso tem uma resposta muito boa. A Puca, por exemplo, a proprietária deixava ela às 8 da manhã e pegava ela só às 7 da noite. Ao todo, tinha dia que ela fazia 2 horas de esteira aquática. Por isso que ela voltou e teve uma resposta tão boa. Tá? E a memorização depende do tipo e da qualidade do treino locomotor. Se a gente pega esse treino aqui, esse treino está totalmente errado. Totalmente errado. Você está um membro lá indo lá para trás. Né? Se você tem que entender que tudo que você for fazer com o paciente, ele vai memorizar. Então, todo movimento que você fizer, se você memorizar errado, ele vai memorizar um movimento que não serve para andar. Ele não volta a andar. Né? Então, o correto, na verdade, teria que ser assim. Muito mais curtinho para ele fazer, mesmo em alta velocidade, a Puca aqui fazendo o movimento para voltar a andar. Tá? A gente vai estar sempre lá estimulando eles. Uma outra coisa que a gente faz também que ajuda bastante é um reflexo de cauda. Ó, esse animal é paralisado, a gente pega na cauda dele e faz um estímulo, e esse estímulo ele faz ele voltar a andar, tá? Voltar a movimentar. Então, o estímulo que eu expliquei bastante disso na última live. Se tiver um animal paralisado, pode ir lá ver a última live para entender melhor. Olha só essa que interessante. Isso aqui é uma fratura de coluna. E mesmo assim, ela vai dando os passinhos. Você pega na cauda, ela solta um pouco. Aí ela dá os movimentos, tá vendo? Dá os passinhos. Você mexe na cauda, dá os passinhos. Aí você solta, não movimenta mais. Aí você pega na cauda, ele vai movimentando de novo. Tá? E aqui, ó, a esteira está desligada.
eu vou colocar isso aqui normalmente quando está no meio do tratamento, que a gente já estimulou a memorização com o treino e a cauda. Então a gente vai fazendo a cauda, ó, tá vendo? A gente achou o ponto da cauda. Opa, legal, está voltando a movimentar. Muito legal, está movimentando. Agora eu vou soltar a minha mão. Quando eu solto a minha mão, ele continuou a movimentação, porque eu ativei essa resposta. Tá? Isso é muito importante. Uma resposta bem interessante também. Tá bom? Ah, e animais sem cauda. A gente faz essa aplicação, esse estímulo no ânus dele. Tá? Então a gente pega, por exemplo, bulldogs, a gente tem que estimular o ânus. Então a gente vai lá, estimula perto do ânus dele, ele tem um ponto específico que manda o estímulo também ali para a medula que começa a movimentação. Ok? Então, resumindo, a neuroreabilitação causa mudanças fisiológicas e celulares, liberação de neuroplasticidade, que causa reorganização neural, que causa aumento da função motora e aumento da contração muscular, e é por isso que os animais voltam a andar. Ok? E quais taxas de sucesso, tanto da cirurgia quanto da fisioterapia? Nós publicamos em 2013 no Congresso Brasileiro de Cirurgia, 2012. Então, são casos antigos, tá? Casos de 2010 a 2012. A fisioterapia antiga, a gente teve um resultado muito legal, que eram 61 casos de hérnia de disco, grau 1, 2, 3, 4 e 5 de hérnia de disco. Tá? Aqui é o tratamento que a literatura fala de medicação, aqui é o tratamento que o pessoal fala de cirurgia, e aqui é o que a gente fez. Animais paralisados com dor profunda, se só medicação, só 50% volta a andar, cirurgia 92%, e nosso caso 100%, sem cirurgia. Mas animal paralisado tem que operar. Por quê? Aqui demora 2 meses para voltar a andar. Se ele operar, ele vai voltar a andar em 1 a 2 semanas. Se eu estivesse paralisado, ou minha cachorra estivesse paralisada, eu queria que voltasse mais rápido. Tá? Animal sem dor profunda. Olha como cai bastante a chance. Se fizer só medicação, só 7%. Se operar, 60%. Se fizer a fisioterapia, 55%. Tá? Qual que é a taxa de sucesso da fisioterapia sem a cirurgia? Doutora Miriam Caramico, que é a nossa sócia, que atende na Universidade, na Unidade da Zona Leste. Ela acabou de fazer o tese de mestrado dela na USP. Ela pegou 20 animais com grau 5, então sem dor profunda, que já tinham perdido a dor profunda fazia 25 dias. E ela fez a fisioterapia. Ela fez 2 vezes por semana, que é uma coisa que a gente não faz mais, a gente faz mais vezes. Resultado, 60% dos pacientes voltaram a movimentar e só um paciente apresentou retorno da dor profunda. Tá? Então, 60% dos animais sem dor profunda, sem cirurgia, voltaram a andar com a fisioterapia. É uma resposta fantástica. Tá? Mas tem que operar, mas se não fizer, eles voltam a andar da mesma forma. Tá bom? Mas voltam a andar depois de quantas sessões? Depende. Depende muito do paciente, depende se o tipo de lesão, a localização da lesão, o tamanho do paciente. O que a gente recomenda bastante é fazer mais vezes na semana, tá? No mínimo 3 vezes na semana, com picos de velocidade, tá? O ideal é fazer 4 vezes, tá? De fazer pelo menos 4 vezes na semana e tem uma resposta fantástica. Melhora muito o paciente quando a gente faz mais vezes na semana, ok? E se o animal paralisado, o xixi e o cocô, ele volta ao normal? Ele é melhor nessa parte de cocô, a acupuntura e a ozonioterapia, que são técnicas fantásticas. Hoje existe um lobby muito grande para a ozonioterapia não funcionar, né? Lógico que é uma técnica muito barata, então as empresas de medicação não gostam da ozonioterapia, né? Você vai parar de dar muita medicação por causa da ozônio, mas ela é fantástica, tá? Um paciente está com dor, a acupuntura e a ozônio é fantástico. O paciente de hernia de disco tem que sempre associar fisioterapia com a acupuntura e com a ozônio. A resposta da fisioterapia é superior às duas separadas, mas juntando a acupuntura e a ozônio e a fisioterapia, a resposta é muito melhor. Tem que associar, tá? Isso é muito importante. Cadeira de rodas.
Eu gosto da cadeirinha aqui, que é a Sofia Dog da França, que ela faz um movimento, né? O próprio movimento da cadeirinha faz o treino de marcha. Olha que interessante, a própria rodinha, né? Ela faz o treino de marcha, mas não tem no Brasil. Do Brasil, a melhor cadeirinha, se caso acontecer, procure a Max Locomotion, tá? Do Eduardo, que ele é a melhor cadeirinha que tem no Brasil, é leve, ele faz projetos adaptados, ele atende muito bem nossos clientes, tá? Gatos, hérnia de disco em gatos quase não existe, tá? Fez um levantamento em 30 anos, de 81 a 2009, somente 44 casos relatados em gatos, tá? Nós atendemos mais de 30 mil animais de fisioterapia nas nossas 20 unidades em 10 anos. Só tivemos 2 gatos com hérnia de disco, tá? Diagnosticado realmente. Então tome muito cuidado. Gato normalmente não é hérnia de disco. Gato normalmente o problema é ou tumor ou uma infecção por PIF. Então se o gato está paralisado do nada assim, tome muito cuidado. Dificilmente vai ser uma hérnia de disco, pode ser uma outra coisa muito pior. E se você fizer a aplicação, por exemplo, de laser, você acaba prejudicando bastante o gato, tá? Muita gente pergunta, né? Ah, Ricardo, então como posso levar o meu cachorro para você avaliar? Você atende ainda? Eu atendo ainda, tá? Eu atendo na unidade de Moema, fica na frente, na Avenida dos Bandeirantes, na frente do aeroporto de Congonhas, tá? O valor de hoje, né, da consulta é R$ 130 e consulta mais sessão 230, tá? Vocês podem ligar nesse número e agendar. Se quiser mandar um WhatsApp agora, amanhã já a secretária já responde vocês também sobre o agendamento, tá bom? Não tem problema. Vocês podem marcar comigo, mesmo que queiram passar em outras unidades, que a gente tem várias unidades no país inteiro, você pode passar qualquer coisa comigo na consulta ou você pode passar com meus veterinários. Os veterinários são altamente treinados, tá? A gente fecha uma vez por mês todas as unidades para fazer treinamentos. Para entrar na equipe tem que ficar pelo menos 3 meses treinando comigo. Então a resposta é muito boa, tá? Se tiverem interesse em alguma das nossas unidades, vocês podem ficar à vontade também. Vocês podem ligar na central de atendimento e aí vocês já vão ser muito bem atendidos, tá ok? Eu gostaria que vocês vissem nossas lives. Quem não viu, veja a live que já está gravada, como os animais paralisados e como eles voltam a andar. Falei bastante coisa só sobre animais paralisados. Tem 25 perguntas e respostas sobre animais paralisados. Foi bem interessante. A próxima vai ser sobre bulldogs. Vou falar sobre as principais doenças articulares de coluna e como tratá-las. Vou falar sobre displasia, sobre luxação de patela, sobre hemivértebras. Em 2 de julho, eu vou focar um pouquinho mais em Labrador e Golden. Tá? Se tiver alguém que tenha Golden Labrador, vou falar bastante de displasia de quadril associada com síndrome da cauda equina. Né? E como evitar a cirurgia, como a gente trata isso conservativamente e tem uma resposta muito boa. Depois, 16 de julho, vou falar de Spitz, que é aquele Lulu da Pomerânia. Né? Vou falar bastante de luxação de patela, né? E como evitar a cirurgia. Dia 30 de julho, vou falar daqueles cães maiores, do Pitbull, do American Bully. Vou falar porque tem tanta lesão no ligamento do joelho, né? Então, ligamento do cruzado do joelho e qual o melhor tratamento. E 13 de agosto, vou falar sobre todas as raças, vou falar sobre doenças degenerativas em cães e gatos idosos. Aí vou falar sobre Alzheimer, vou falar sobre AVC, vou falar sobre osteoartrose, vou falar sobre várias doenças que acometem os cães e os gatos idosos. Tá? Espero que vocês gostem bastante. Tá? Então se inscrevam aqui no nosso canal para vocês não perderem nenhuma das nossas lives. Tá? Okay? A gente vai fazer a cada 15 dias. E essa é a minha equipe, eu gosto muito sempre de agradecê-los. Sem eles não chegaria até aqui, não teria esse tamanho nossa rede, né? E depois acompanhe nossas redes sociais, tanto da Physiocare Pet quanto da rede Pet Physio. Vocês vão ver que a gente posta bastante casos clínicos, animais voltando a andar, animais que não precisaram passar por cirurgia. Espero que vocês tenham gostado bastante. Depois vocês podem entrar no nosso site também. Tá ok? Agora eu vou lá para o YouTube. Quem tiver dúvida pode escrever lá no YouTube e eu vou responder. Quem tiver aqui no Instagram pode ir lá no YouTube e eu vou responder todas as questões.
Vamos ver o que tem de perguntas e respostas aqui. Perguntar se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, sim. Já vai entrar no ar. Logo depois ele já entra no ar. Ok? Compartilhar a tela. Perguntaram de como prevenir hernia de disco. Tá? Não é uma certeza, mas a gente pode fazer um trabalho de fortalecimento com fisioterapia, fortalecimento do core, fortalecimento da musculatura paravertebral, que é a musculatura em volta da coluna, e aí você tem uma resposta muito legal nesse sentido. Tá? Uma outra coisa que a gente pode, principalmente, são os pisos, não colocar pisos escorregativos. Então, colocar passadeiras ou EVA para não escorregar, isso é muito importante. E a gente também pode fazer não deixar subir fisioterapia, fortalecimento do colo, tá? Isso é muito importante. Não deixar subir sofá e cama para que ele não fique sobrecarregando. O sofá e cama são um dos principais motivos de hernia de disco, né? Esse mal, quando ele vai descer, ele causa essa lesão nesse sentido, ok? Os proprietários da PUC aqui falando. Elizabeth, Beth. De Milton Cunha falou: meu Romeu Tecchio está em tratamento na clínica de Campinas, já está na terceira sessão de fisioterapia, o resultado está sendo formidável. Doutora Beatriz, sensacional. A Beatriz é uma das melhores veterinárias que a gente tem na equipe, está em ótimas mãos, Edmilson. Tem mais alguma pergunta? Eliane, meu salsicha teve paralisação total, não precisou operar, tratou com medicação e acupuntura. Realmente, se o animal paralisa e tem dor profunda, 100% deles vão voltar a andar sem cirurgia. Mas o indicado é cirurgia, porque a cirurgia vai facilitar a resposta e ter uma resposta muito melhor. Agora, se ele perdeu a dor profunda, a chance de voltar a andar sem cirurgia é de 60%, com o nosso tratamento, com a nossa resposta. Tá? Prevenir já falou, já falei. Boa. Cuidado para pós-crise de hernia de disco. Isso é muito importante. Primeiro de tudo, não pode pegar o animal de qualquer jeito, tem que pegar ele com bastante cuidado e não ficar ele forçando muito esse animal. Levar ele para o veterinário o mais rápido possível. Tá? Tem que levar para o veterinário o mais rápido possível. A gente não pode ficar ali esperando muito, tá bom? Esse quadro, será que vai melhorar? Deixa ele mais quietinho? Não. Corre para o veterinário porque é uma emergência, tá? Isso é muito importante vocês entenderem isso. Hérnia cervical. Importante vocês levantarem sempre o comedor, não deixar ele ficar com a hérnia com o pescoço muito para cima. E não deixar ficar brincando de cabo de guerra, que ele fica mordendo e fica brincando de cabo de guerra. Isso é horrível. Tá? Isso é muito ruim. Tá? Me perguntaram sobre rampa ou escada. Rampa seria melhor, porque a escada sempre, principalmente para o dash, onde ele tem aquele movimento de queda, né, da rampa, da escada. Vocês têm que entender o seguinte: nessa cadeira que eu estou sentando, um dash onde eu conseguiria pular. Tá? Ou no sofá, o dash onde eu conseguiria pular. Mas repare a altura dele para a altura do sofá. É maior do que ele. É como se vocês pulassem uma altura de 2 metros e descessem 2 metros. Imagine a longo prazo como estaria sua coluna e como estaria sua articulação. É isso que a gente faz com eles. Os cães não foram desenvolvidos tudo, né? No seu desenvolvimento na natureza, né? Para ficar pulando de lá e para cá, assim, sofá, cama. Então, tome muito cuidado com isso, ok?
Marcos, meu pet teve hernia de disco, L3, L4, operou faz 6 meses e não voltou a andar. Realmente, 40% deles, infelizmente, não voltam a andar ou até volta a locomover, mas não volta a andar, tá? Lucileide perguntou se o dash round dela de 8 anos ainda gosta de descer o sofá. Isso já é uma tendência para hérnia, com certeza. A gente proíbe os animais de descer o sofá. O que, que a gente pode fazer? A gente coloca eles coloca cadeira, coloca puff, até um violão, qualquer coisa que eles não vão subir no sofá. E vai subir só quando estiver com você. Na cama, no quarto, só fecha a porta do quarto e só vai subir na hora de dormir. Você põe ele. E o problema é descer. O descer é uma das coisas piores que tem. Tá? Tem que ter uma rampinha para ele descer, que é a melhor coisa que ele fez. O Marcos falando que não tinha dor profunda. Quem não tem dor profunda é bem pior mesmo. Mesmo paralisado, pode ter em outros lugares a hérnia, mesmo ele não subindo do sofá, essas coisas? Pode, porque a degeneração do disco já aconteceu. Quando você tem a sua primeira hérnia de disco, principalmente num dash round, você tem que entender que ele já teve degeneração em vários discos. Quando você faz a ressonância, dificilmente, praticamente eu nunca vi um técnico que apresenta somente uma hérnia de disco. Ele apresenta várias hérnias de disco e se opera pior, normalmente. Né? Mas ele já tem degeneração em vários discos. Então ele pode sim apresentar uma nova hérnia de disco, até quando ele está paralisado. Já aconteceu um caso meu, 2 casos na verdade. Esse animal estava paralisado, ele apresentou hérnia de disco acima do local que ele tinha paralisado. Ele teve muita dor. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Gostaria de saber se todo animal com hernia de disco sente dor. O meu não sente. Não, não sente dor. Tá? 40% dos animais com protusão, que é aquela hernia de disco tipo 2, de 30% a 40% eles podem não sentir dor. Tá? Então, é uma doença mais crônica e normalmente um pouco mais complicada da gente tratar. Tá? Mas tem animal que não vai sentir dor, mas ele apresenta hernia de disco e pode ir piorando. Mas tem várias outras doenças que possa também acontecer, como uma mielopatia degenerativa. Tá? E tem que fazer um bom diagnóstico nesse sentido. Tenho 2 salsichas, tenho 2 salsichas. Tem algum suplemento para prevenir? Não. Algumas pessoas até passam remédios articulação para a coluna, mas não vai funcionar, não tem nada comprovado que vai prevenir uma hernia de disco. Não tem nada de medicação, ração, que vai ajudar uma hernia de disco. Tá? A prevenção realmente é não deixar abusar, não deixar ficar pulando, subindo nas coisas. Tá? Medicação que você falou, quanto tempo usar? Vi que o preço da medicação é bem alto, ele é bem alto mesmo. Tá? Uma caixa 56 comprimidos, ele vai sair por volta de uns R$ 1.300. É um tratamento caro que vale muito a pena, mas ele é um pouco caro e, e aí o tempo de usar depende da lesão, né? Depende do quanto que vai usar. Normalmente a gente utiliza por 28 dias, se for utilizar. Boa noite, meu pet é um piquinês e teve hernia de disco, foi operado e iniciou o físio depois de 3 dias. Fez 14 sessões, mas ainda não anda. Com exercícios caseiros, começou a ficar em pé, mas não anda. Depende do que foi feito na fisioterapia. O indicado é fazer sempre a esteira aquática. Né? A esteira aquática ela vai aumentar em 60% a velocidade de recuperação. Em vez de você fazer 20 sessões a domicílio, que o veterinário não tem a esteira aquática para ganhar massa muscular, ele não consegue movimentar, você vai fazer 8 no centro de reabilitação. Tá? Então, é sempre preferível fazer no centro que tem esteira aquática. A esteira aquática é o tratamento, tá? Isso é muito importante. Meu salsichinha está com problemas para subir do sofá. Pode ser que esteja com hernia de disco? Muito, muito provável. Se não for hernia de disco, o problema é no quadril, que eles têm bastante displasia coxofemoral. Se todo o animal que está acostumado a fazer um exercício que ele gosta, principalmente subir no sofá, e ele mesmo começa a parar de fazer, ele está sentindo dor em alguma coisa. Tá? Porque ele mesmo está falando, opa, se eu fizer, eu vou sentir. Então, tome muito cuidado nesse sentido. Tá? Tome muito cuidado. Se ele está apresentando isso, não vão
Você precisa entre em contato com a gente, vai lá na central de atendimento e tenta marcar uma avaliação que provavelmente ele esteja apresentando ou um problema no quadril ou um problema na coluna. Depois de 1 ano e 2 meses paralisado, sem dor profunda, mas com reflexos, qual a porcentagem de chance de voltar a andar, começando o tratamento com vocês agora? Uma ótima pergunta. Depois de 1 ano e 2 meses, o problema não é voltar a movimentar, tá? Se você ver a minha live de animais paralisados, você vai ver que eu mostrei um caso que o animal estava paralisado há 4 anos, ele voltou a andar na esteira aquática, mas ele não conseguiu ganhar massa muscular suficiente para aquela movimentação, que na água fica mais leve, naquela movimentação ele conseguiu andar fora. Então, o problema não é a parte neurológica. A parte neurológica a gente consegue recuperar depois de anos. O problema é a parte muscular. Então, eu teria que fazer uma avaliação no seu cão para ver se ele tem condição muscular de voltar a andar. A parte neurológica, se ele já tem os reflexos, é um ótimo passo. Mas a parte muscular que é o grande problema. Como saber se ele tem dor? Tem alguns sinais de dor, né? Ele começa a não querer movimentar, ele fica mais parado. Você vai pegar ele no colo, ele vai gritar. Alguns movimentos que ele não faz mais, de se lamber. Algumas coisas que vão indicar dor, tá? Algum acidente como atropelamento pode causar hérnia de disco? Meu cachorro foi resgatado e não tem o histórico dele. Pode. Não é comum, mas um atropelamento pode levar a uma hérnia de disco, tá? Depois da cirurgia, eles voltam a ter crise e a sentir dor? Não por causa da cirurgia, tá? Mas eles podem ter uma nova hérnia de disco, inclusive no mesmo local operado, tá? Por quê? O cirurgião, ele não consegue retirar todo o material. No máximo, o melhor cirurgião, com a melhor técnica, consegue retirar 60% só do material, tá? Isso por questões anatômicas, a gente não consegue retirar tudo. Então, às vezes, você pode ter uma recidiva no mesmo local operado. Isso acontece. Alguns estudos falam 19% de recidiva. Tá? Então, ele pode sim apresentar dor ou novas hérnias de disco mesmo depois de cirurgia. Doutor, feita a cirurgia de hérnia de disco, no meu York de 5 anos não teve sucesso. Existe no mundo outra maneira ou cirurgia que possa fazer? Marcos, você pode fazer a fisioterapia, a acupuntura ou a ozonioterapia. A cirurgia é a parte do tratamento. Depois vocês olham a minha live sobre animais paralisados, tá? A cirurgia é a parte do tratamento, ali é 50%. Os outros 50% é a reabilitação. Eu não entendi sobre a brincadeira de cabo de guerra. Você disse sobre ficar brincando com cordas. Isso, eles adoram brincar com cordas, principalmente o teckel, né? Porque eles são caçadores, então eles mordem e eles ficam puxando. E essa força que faz no pescoço, ela é horrível para as hérnias de disco, tá? Eles causam bastante dor nesses casos. Uma das minhas dachshunds uma vez teve um mau jeito na coluna e ficou travadinha. Isso é um indicativo de um futuro de problema de hérnia de disco ou não tem relação? É um enorme indicativo. É um enorme. Se ela ficou travada, ela já teve uma pequena hérnia de disco e como ela é uma dachshund, ela pode ter uma hérnia de disco muito pior, ela pode vir a paralisar. O indicado é fazer pelo menos um raio-x para a gente ter uma ideia e fazer um trabalho de fortalecimento nessa coluna para tentar evitar uma nova hérnia de disco. Isso é muito importante a gente conseguir ter essa base. Quais são algum tipo de botas, ou pisos ou passadeiras? Sim, você pode comprar botinhas, existe até um líquido, eu esqueci o nome, você passa embaixo da pata que ele fica mais áspero. Existe também um líquido que você pode passar no piso que ele fica mais áspero. Existem vários tipos. O mais importante é não deixar escorregar. Depende do que o animal vai se adaptar, a gente pode utilizar. Uma coisa que funciona muito e é muito barata, a gente pega aquelas bexigas grandes, sabe aquelas bexigas que antigamente te enchia e colocava bala? Aquelas bexigas grandes, corta o bocal dela e coloca na patinha. Eles
não escorregam, eles vão super bem, tá? É super baratinho. Liliana falou aqui, meu Fritz teve problema na cervical devido a brincar no cabo de guerra. Isso acontece muito, tá? Meu salsicha está com 6 calcificações. Sentiu muita dor, está tomando medicação e voltou a andar normalmente, está até correr. Isso é um sinal de uma possível hernia de disco? É praticamente certeza de uma hernia de disco, né? A gente não pode dar certeza sem um exame de imagem, mas um salsichinha, várias calcificações, com dor na coluna, a chance é enorme de ser uma hernia de disco, tá? Tomar muito cuidado com ele pode vir a ter um problema mais grave no futuro. A gente tem que fazer o máximo de prevenção, tá? A prevenção é o melhor tratamento que a gente pode fazer. As patas do meu salsicha são muito tortinhas, tipo cambota. Existe algo que corrija sem intervenção cirúrgica? Não, não tem. A pata tortinha é o normal para eles, tá bom? A gente não pode pegar aquela pata tortinha, fraturar a pata e colocar ela no retinha. Vai fazer mal para eles. Muitas vezes eles têm problema de cotovelo por causa disso, uma displasia de cotovelo, porque as patas da frente são muito tortinhas. E é normal, tá? Principalmente os minis e os anões, eles diminuíram muito o tamanho deles e acabaram tendo mais problemas articulares, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado. Mas a gente não pode, não tem muito o que fazer, tá? Eles têm as patinhas tortinhas mesmo. O Condroton é bom para casos de hernia de disco? Não, não serve para muita coisa. Remédio de articulação é para articulação, não para uma hérnia de disco. Não tem nenhum estudo assim comprovando. Eu não gosto tanto do Condroton, acho que tem outras medicações melhores. Para o Dash Round, manter o peso ideal é essencial para não ter uma hérnia? Com certeza, com certeza. Você tendo um paciente com mais peso, você vai sobrecarregar essa coluna, né? Apesar que tem um artigo mostrando que animais Dash Hounds mais leves têm mais hérnia de disco do que os mais gordinhos. Talvez porque os mais leves são mais ativos e fazem mais pular e descer, essas coisas, né? Mas o gordinho, com certeza, e aí para voltar a andar é muito difícil, porque o Dash Hound é o cão mais complicado para voltar a andar, porque a biomecânica dele é muito complicada, as patas são muito longas, muito distantes, né, uma pata para a outra, né? Então é muito difícil ele voltar a andar. A raça mais difícil para voltar a andar é um salsicha. Então no salsichinha ele tem que ser magrinho, tá? Toma bastante cuidado com isso. Salsicha cansado. Meu salsicha fica muito cansado quando vai para a rua, anda uma quadra e quer voltar. Uma coisa é ele ficar cansado, outra coisa é ele querer voltar. Coisa cansado de respiração, que pode ser pulmão, pode ser coração. Outra coisa é ele mesmo já querer voltar. Ele querer voltar pode ser dor. Tá? Isso é muito importante. Fiquem de olho nisso. Ele pode ser um problema sério, então já faça uma avaliação no veterinário para ver se ele não tem nenhum problema articular, um problema de coluna, para que você possa fazer a prevenção. Tá? Vocês podem fazer uma consulta só para fazer esse tipo de prevenção. Isso é muito importante no Dash Round. Piso laminário de madeira é ruim para Dash Round? É ruim para todas as raças, né? Porque eles escorregam. Piso de madeira, piso de mármore, eles escorregam, é muito ruim. Então, colocar passadeiras emborrachadas é a principal coisa que vai fazer. Desgaste na coluna pode gerar uma hernia de disco? Sim. Quando você pega aquela coluna que já tem bastante calcificações, bastante bico de papagaio, tudo isso é uma suspeita que aquilo já está degenerando bastante aquela coluna. Tá? Toma bastante cuidado nesse sentido. Paloma aqui fez algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tem o Dash Round que apresentou uma hérnia de extrusão L2, L4, fez todo o tratamento em 6 meses. Não tem dor profunda, necessidade, está cadeirante há 3 anos. Ele vive bem, realmente.
Se acontecer, gente, eles ficarem paralisados e ficar na cadeirinha, é vida normal, eles só não andam, mas eles têm uma ótima vida, tá? Vivem, inclusive, o mesmo tempo de vida. Vive bem, acompanhamento raio-x, nota-se bico de papagaio. Bico de papagaio não significa quase nada, tá? Ele só vai causar um pouco de dor, não tem muito problema. Se eu indico fazer ressonância para acompanhar possíveis alterações. Se não precisasse de uma anestesia geral, eu falaria para fazer ressonância, como a gente faz em humanos, né? Uma ressonância simples. O problema é a anestesia geral. Então, eu não recomendaria ficar fazendo sempre uma ressonância só para acompanhar. Faria se tivesse algum problema mais grave. Tá? O fortalecimento da coluna é feito no consultório ou tem algum exercício que posso fazer em casa? Não, é feito no centro de reabilitação, porque a gente tem que trabalhar o core, né? Então são exercícios na bola de pilates, principalmente, e na esteira aquática, que vão causar fortalecimento dessa coluna. Não tem muita coisa para fazer em casa, não. Bastante pergunta, legal, hein? Ah, A minha salsicha hoje está com dores, pelo menos não sobe no sofá, acho que está com algum incômodo. Melhor já marcar uma avaliação para a gente entender o que é essa dor, para fazer uma prevenção ou já tratar essas dores também, isso é muito importante. A Ana Paula Rosa, a minha foi operada há 4 anos, ficou com a patinha direita com sequelas, não tem firmeza e não consegue fazer o movimento para coçar. Será que a fisioterapia ainda tem chance de melhorar? Com certeza, Ana Paula. Tenho certeza que a fisioterapia ela pode sim fortalecer essa pata e melhorar bastante ela. Tá bom? Ângela, não respondi sobre as 14 sessões de esteira aquática, mas nesse caso o piquinês não anda. Ângela, não é uma por hernia de disco, né? Não é uma ciência exata. Não existe ciência exata. Como eu falei, 60% dos animais vão voltar a andar, tá? Não são todos que voltam a andar. Tá? Então, infelizmente, tem alguns animais que, mesmo que a gente faça o tratamento, faça tudo o melhor para ele, a gente não consegue andar. Às vezes, tentar mudar o tratamento, quando a gente faz alguns protocolos, tentar mudar um pouco o protocolo para fazer mais ativação dessa medula. Tá bom, Ângelo? Se quiser marcar uma avaliação, eu dou uma olhada nele. Você acha que precisa realizar exame de rotina de imagem? Tem um DASH que tem medo de ele ter problemas na coluna. Não adianta você fazer raio-x. O raio-x vai mostrar uma coluna de um DASH, tá, Malu? Vai mostrar um DASH com vários discos calcificados, uma diminuição de espaço. Vai ficar tomando radioatividade à toa, tá? É bom fazer uma vez e caso apresentar, a gente repita. Mas ficar fazendo por fazer, não. Tem que fazer realmente a prevenção. É aconselhável, a Naira perguntou, é aconselhável usar sapatinhos ou meio antiderrapantes o tempo todo, inclusive para sair na rua? Para sair na rua, normalmente o piso não é liso, então não tem problema porque utilizar meias antiderrapantes. Mas aonde ele for movimentar, que ele possa derrapar, então o chão da cozinha, o assoalho de madeira, isso é muito importante. Marcos, parabéns pelas explicações, reacendeu a esperança no meu pet voltar a andar. Puta, isso é muito bacana. Já marquei uma avaliação na unidade do Santa Inês. Legal, Marcos. Legal. A Gabriela atende lá, ela vai muito, muito bem. Tá? Quando abrirá uma filial em Santos? Não sei. Tá? Por enquanto não tem processo de expansão por enquanto. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso. Então tá bom, gente. Depois, se vocês quiserem entrar no nosso site, vocês podem ir lá em unidades. E aí, unidades, vocês vão ver todos os locais que a gente tem. Tá? Então, se vocês querem fazer, por exemplo, Grande São Paulo, vem aqui e aí tem todas as unidades. Tá? No nosso site também tem vídeos de animais, então casos ortopédicos, neurológicos. Vocês podem ir lá, por exemplo, casos neurológicos e verem vários vídeos de animais que voltaram a andar, vocês vão ficar um pouco mais tranquilos com vários tipos de doenças, sequelas de sinomose e assim por diante. Aqui, vocês querem saber sobre as doenças, eu quero saber sobre mielopatia degenerativa. Eu venho aqui, clico sobre mielopatia degenerativa, indicações, e tem um texto escrito por mim,
falando sobre a mielopatia degenerativa, tá? Pra vocês tomarem cuidado que vocês vão querer ler na internet, tudo bem? E a gente tem um blog onde a gente tem vários artigos, então, caldequina, síndrome do cão nadador, quanto custa uma fisioterapia. Então, tudo isso para vocês entenderem como que funciona. Pontos de acupuntura, tem um monte de artigos interessantes para vocês aqui, tá bom? Então, vocês podem entrar no nosso site e conhecer um pouco sobre o nosso trabalho também. Ok? Espero que vocês tenham gostado e podem contar comigo. Quem quiser pode mandar já um WhatsApp. Amanhã mesmo a gente já vai e já responde vocês, tá ok? Muito obrigado, pessoal.